Fé. Hoje a palavra do Senhor, lá em Hebreus 11:1, nos diz: fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova daquilo que não vemos. Hoje o Espírito Santo quer falar conosco a respeito da nossa fé, como nós temos fortalecido a nossa fé. Fé é a certeza daquilo que nós esperamos em Deus, esperamos receber do Senhor, esperamos vivenciar no Senhor. E também a fé é a certeza, é a prova daquilo que os nossos olhos não conseguem ver, mas espiritualmente nós cremos na sua existência. E é sobre isso que o Senhor quer falar conosco, sobre a nossa fé, sobre sermos fortalecidos na nossa fé. O Espírito Santo quer nos trazer força espiritual para esses dias que nós temos vivido. A palavra do Senhor diz assim que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, lá em Romanos 10:17. Ouvir, quando é mencionada na palavra de Deus, é mais do que apenas escutar. Ouvir significa valorizar, considerar e praticar aquilo que nós ouvimos. A nossa fé só vai ser fortalecida por meio de um relacionamento íntimo com a palavra de Deus e um relacionamento íntimo com o Deus da palavra. Não tem outra forma. Porque assim como a fé vem e ela é fortalecida ao ouvirmos a palavra de Deus, ao termos esse relacionamento com Deus e a sua palavra, ela também começa a esmorecer quando nós deixamos de dar ouvidos àquilo que o Senhor tem falado na palavra dele. Hoje nós vamos falar a respeito de um servo de Deus que escreveu as mais lindas canções que estão no livro de Salmos. Sim, uma das mais lindas canções dos Salmos, que foram escritos por vários salmistas, mas tem um salmista que escreveu algo muito lindo e muito poderoso, porque ele depositava a sua fé no Senhor. Nós estamos falando de Davi. Davi, ele escreveu o famoso e tão conhecido Salmo 23. O Senhor é meu pastor e nada terei falta. Quando nós pensamos em fé, nós logo lembramos de grandes vitórias, pensamos em grandes conquistas, em milagres mirabolantes, e sim, tudo isso faz parte da nossa vida de fé. Mas Davi não construiu a vida dele com Deus, e a sua fé não foi fortalecida e construída do dia para a noite. A fé dele foi construída e edificada não no dia que ele enfrentou Golias, que foi uma das coisas mais desafiadoras que ele teve que passar. Não, a fé de Davi foi treinada mesmo quando ele ainda estava lá, no pasto, cuidando das ovelhas, no anonimato, antes de ser o glorioso rei Davi. Sim, ainda quando ele enfrentava pequenos medos, ele estava aprendendo a confiar, descansar e crer em Deus, mesmo quando ninguém estava vendo. A fé se fortalece quando nós aprendemos a lembrar quem Deus é, mesmo quando as circunstâncias parecem confusas. Antes de enfrentar o gigante, Davi já havia enfrentado outros desafios, ele já tinha passado por alguns estágios, como enfrentar um urso, um leão, que tentava atacar o rebanho de seu pai. Ali naquele campo silencioso, sem aplausos, sem ninguém para ver, a fé de Davi foi sendo fortalecida. E é assim na nossa vida. Às vezes o Senhor vai nos levando a triunfar de fé em fé, de degrauzinho em degrauzinho, de glória em glória. O Senhor vai trabalhando na nossa vida e fortalecendo a nossa fé. Cada livramento, cada experiência que Davi viveu se tornou uma lembrança viva da fidelidade de Deus. E isso foi muito importante no dia em que ele se deparou com o gigante Golias, afrontando o povo de Israel. Sim, enquanto todo um exército e homens que eram muito mais prováveis que Davi tremeram de medo diante de Golias, Davi foi corajoso. Até o próprio rei Saul vira para ele e fala: olha, você é um rapazinho, você é pequenininho, como que você vai enfrentar um gigante desse, um guerreiro de tantos anos? Isso é loucura.
sim. Mas Deus, Ele nos escolhe para fazer coisas que não dependem só da nossa capacidade, mas da nossa fé nele. Porque a fé entra em ação quando a nossa capacidade já é pequena diante dos gigantes da vida. No dia de hoje, Deus está lembrando, olha, ainda que os gigantes que você esteja se deparando, as afrontas que estejam vindo, sejam grandes, fortaleça a sua fé, porque eu sou muito maior do que tudo isso. Quando Davi chegou diante ali do gigante, até tentaram colocar nele uma armadura que não era dele. E aqui Deus fala tantas coisas no nosso coração. Não se compare. Não aceite vestir armaduras que não são suas, que não te cabem. Não, você não precisa disso. Sabe, existem situações que, por mais que tentem nos oferecer artifícios e ferramentas humanas, é só uma ação divina que vai fazer a diferença. Quando Davi chegou no vale e ouviu as ameaças de Golias, ele não confiou nas armaduras que foram ali disponibilizadas. Ele não confiou nele mesmo. Ele confiou naquilo que ele já tinha experimentado com Deus. Ele confiou no Deus poderoso que ele estava conhecendo intimamente quando ainda estava atrás das malhadas com suas ovelhas. Davi fez aquilo que a palavra de Deus fala para que façamos, lá em Lamentações 3:21. Ele trouxe à memória aquilo que podia lhe dar esperança. Ele sabia que o mesmo Deus que tinha sustentado ele no secreto, por detrás das malhadas, continuaria sustentando ele diante daquele gigante que ele teria que enfrentar. Fortalecer a fé no dia a dia não é ignorar que nós temos problemas, não é ignorar os Golias que aparecem às vezes na nossa vida, problemas. Golias, ele era um gigante, ele era imenso. E às vezes a gente tem os Golias, né? Esses Golias da vida que aparecem, que às vezes a gente fala, Deus, como eu vou enfrentar essa situação? É maior do que eu, Senhor. Mas aí Deus nos diz, mas esse gigante não é maior do que o meu poder. Escolher confiar apesar dos gigantes. Esse é o segredo de hoje que Deus quer trazer para nós. E a gente só vai conseguir confiar se a nossa fé estiver fortalecida. É alimentar a nossa mente com a palavra de Deus. É alimentar a nossa vida de oração, a nossa vida de adoração com a presença de Deus. Quando fazemos isso, nós temos a convicção do amor de Deus. E sabe o que a palavra diz para nós? Que o perfeito amor do nosso Pai lança fora todo o medo. Ter fé é aprender a transformar a ansiedade que às vezes vem em nosso coração em oração. É transformar às vezes a preocupação em entrega. A vida com Deus, ela é sustentada quando nós colocamos a nossa fé em ação diariamente. E não apenas uma reação nos momentos difíceis. Fé não é só para os momentos difíceis, porque a palavra de Deus nos diz que o justo viverá da fé. E eu deixo hoje para você um lembrete. Na verdade, é uma sugestão. Comece a meditar na palavra de Deus diariamente. Faça isso uma prática diária na sua vida. Eu sei que você já está ouvindo a palavra de Deus, nós acabamos de meditar através desse devocional. Mas comece a mergulhar mais fundo. Comece a cavar mais fundo poços onde a palavra e o Espírito vão fluir continuamente sobre a sua vida. Saia do nível raso. Mergulhe em águas mais profundas que Deus tem para você. Comece a cultivar também uma vida de oração, pessoal. Além da oração que fazemos no coletivo, quando vamos à igreja, quando nos reunimos, às vezes nos nossos encontros de célula ou encontros de oração com as pessoas que estão professando também essa fé que nós também precisamos cultivar um momento de oração pessoal todos os dias. Todos os dias precisamos ter contato com o nosso Pai Celestial. Todos os dias precisamos nos revestir da sua presença. E todos os dias nós vamos receber convicção. Sim, a fé é uma convicção de que Deus está conosco, de que Deus é poderoso para derrubar os gigantes. O mais lindo na vida de Davi foi que ele declarou para Golias, quando foi enfrentá-lo: olha, você vem a mim com um monte de recurso, com espada, com lança, com escudo, mas eu vou diante de você, Golias, em nome do Senhor dos Exércitos. Davi havia entendido que só o Senhor dos Exércitos
poderia colocar por terra aquele gigante desafiador. E foi o que aconteceu. Creia. Vá em nome do Senhor dos Exércitos, diante das circunstâncias da vida, diante da sua rotina diária. É só no nome do Senhor dos Exércitos que nós vamos conseguir vencer certas circunstâncias. É só Deus. E se a nossa fé estiver alicerçada e fortalecida por meio de um relacionamento profundo com a palavra de Deus e com o Deus da palavra, nós iremos ver grandes coisas acontecer. Porque a fé é isso. É a certeza daquilo que nós esperamos e a prova daquilo que nós não vemos. Davi tinha certeza de que Deus daria o triunfo diante daquele gigante. Mas humanamente falando, não era nada provável que ele conseguisse vencer aquele gigante por causa da sua estatura, por causa das suas limitações. Assim é conosco. Mas quem tem fé vê os céus tocarem a terra e trazer o sobrenatural. Quem tem fé crê que Deus é poderoso para trazer à existência aquilo que não existe. Vamos orar? Senhor, no dia de hoje nós agradecemos o Senhor por nos lembrar, Senhor, dessa palavra tão poderosa. Sim, meu Deus, que o Senhor venha fortalecer a nossa fé no dia a dia. Nos ajuda a confiar no Senhor, mesmo quando nós não entendermos, mesmo quando os Golias que aparecerem na nossa frente forem extremamente desafiadores, Deus. Que nós sempre sejamos lembrados pelo Teu Espírito Santo de que nós não estamos sozinhos e de que o Senhor está no meio das nossas batalhas mais adversas, cuidando, zelando por cada um de nós. Que nós possamos aprender a descansar no Seu cuidado, que possamos aprender a sermos guiados pelo Teu Espírito Santo. Que possamos confiar em Ti, não na nossa própria força. Em nome de Jesus, a Ti seja a honra, a glória e todo o louvor pelas batalhas que nós já vencemos até aqui. E também seja toda a honra, toda a glória e todo o louvor pelas batalhas que vamos enfrentar. E pela fé nós cremos que o Senhor já foi adiante de nós, derribando cada um dos gigantes que se levantarem. No nome de Jesus, nós Te benzemos, nós Te exaltamos e apresentamos cada pessoa que está ouvindo esse devocional, cada família. Pai, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe o seu dia. Seja a luz. Compartilhe esse devocional com mais alguém. Seja um canal de Deus para fortalecer a fé de mais uma pessoa. Deus abençoe. Fica com Deus. Até o próximo devocional.